Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre como se posicionar frente à concorrência no mercado. Vanessa, você quer começar? Eu quero. Bom, eu entendo que nós temos que ser congruentes. Primeiro ponto, saber quem somos, de onde viemos e para onde a gente quer chegar. Né? Não há bons ventos para quem não sabe onde quer chegar, não é? Então, congruente por quê? Porque a gente tem que ser profissional acima de tudo, mas a gente não pode esquecer quem a gente é. Quando a gente tem confiança em quem nós somos, já é o primeiro passo para a gente saber como enfrentar qualquer concorrência, como driblar a concorrência, como se posicionar diante do mercado condominial como um todo. Então eu sempre digo o seguinte, que se eu sei quem eu sou, sei o profissional que sou, sei a pessoa humana que sou também, sei os papéis que eu consigo desempenhar em todos os ramos que eu atuo, já é o primeiro passo para eu estar preparada para um grande mercado, né? Nem vou falar em concorrência, mas para um grande mercado condominial que está aí aberto para todos nós. Então, eu tenho que saber quais são os meus pontos positivos, quais são os meus pontos negativos, o que eu preciso melhorar, quais são os meus pontos de melhoria para poder concorrer com alguém do mesmo patamar, do mesmo gabarito. Por que eu digo isso também? Porque seria muito bizarro eu concorrer, por exemplo, com alguém que não tem qualificação nenhuma, não é? Eu teria que baixar a régua. Também não seria muito legal eu concorrer com alguém também muito alto, porque eu teria que correr muito atrás do prejuízo. Então, a gente tem que saber também quais os condomínios que a gente quer para nossa carteira. E eu sempre falo, não adianta só ser uma síndica profissional e estar aberta como uma metralhadora giratória. Estou pegando tudo. Exato. Não dá certo isso. Então eu tenho que saber qual o perímetro de atuação que eu quero. Eu não preciso pegar um condomínio, por exemplo, em Guarulhos. Eu tenho vários amigos que já trabalham lá. Vamos deixar para esses condomínios, para esse pessoal de Guarulhos. O pessoal do ABC. Então eu vejo já um raio de atuação, onde eu quero realmente trabalhar, para poder chegar nos condomínios, para poder atender com bastante eficiência. Eu tenho que escolher, olha, eu quero condomínios mistos. Perfil de condomínio, né? isso que eu ia falar. Quero condomínios comerciais, quero condomínios residenciais, vou escolher o condomínio também. Não são só os condomínios que escolhem os síndicos que têm decência, que sabem se posicionar, que são eficientes, eles também devem escolher os condomínios que querem. Né? Desculpa te cortar, mas depois e ter a decência de recusar o convite quando sabe que aquele condomínio não tem o perfil que ele quer. Exatamente. Não consegue atender. Eu recusei já vários condomínios. E eu não tenho vergonha de falar isso não. Eu recuso, mas em compensação eu também transfiro a indicação para os meus amigos, não os meus concorrentes, para as pessoas que estão também no mesmo universo que eu. E eu falo isso de boca cheia. Eu tenho um prazer enorme de falar, olha, tal condomínio eu já não me interessou, mas olha, se interessar a você, por favor, fique super à vontade. Os pontos são esse. Você te interessa ou não te interessa, né? Porque a mim, nesse momento, não interessa. Eu não sei qual, assim, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o meu maior concorrente sou eu mesma, né? No sentido de... por quê? Porque sou eu que tenho que planejar. Como a gente planeja as coisas dentro do condomínio, a gente tem que planejar o que a gente quer. Então, eu coloco ali as coisas que a Van falou. Você tem que saber onde você quer atuar, o que você quer fazer. Mas eu tô no começo. Bom, no começo você acaba abrindo... Sendo mais flexível, né? Mas depois que você chega, se você sobe ali uns 3 degraus, você precisa começar a decidir o que você quer pra você. Então,
o seu maior concorrente é você mesmo. Eu acho que e eu sempre pensei assim, e isso não só em relação à concorrência na sindicatura profissional, mas em tudo. Para você dar o seu melhor, depende de você. Né? As pessoas te aceitarem, aí é uma questão de marketing, eu acho. Não é uma questão de você driblar o concorrente ou não. E acho que a gente já falou aqui algumas vezes, o melhor marketing é a forma de trabalho. Porque você trabalha direito, as pessoas te indicam. Sejam essas pessoas gerentes, administradoras, os próprios moradores. Quantas indicações a gente já recebeu? Eu perguntei para um amigo, você é síndico no condomínio que esse meu amigo é condômino ou até conselheiro e tal. Então, demora um pouquinho, mas o seu maior concorrente é você mesmo. Então, por isso, estuda, se aprimora, né? Tudo aquilo que a gente sempre coloca. Eu não sei, eu já joguei um balde de água fria em vocês, né? Não. Mas é que vocês estavam falando, eu tava aqui pensando, eu falei, gente, porque eu tenho um perfil, a Vanessa, se bem que o da Vanessa é parecido com o meu, não posso falar da Vanessa. Mas, por exemplo, o meu perfil é diferente do Rogério, a gente trabalha junto. Mas o meu perfil é bem diferente do Rogério. O Rogério é apaziguador, o Rogério faz as coisas com calma. A Priscila já tá enfiando rojão em todo mundo, entendeu? É diferente. Então, talvez esse seja o equilíbrio, né? Então, eu vou aproveitar o teu gancho, Priscila, e vou lembrar de um outro programa já que a gente falou, recente, sobre... A gente não precisa concordar necessariamente em todos os pontos. A gente tem os nossos pontos de vista que podem ser divergentes. E não existe nada de errado nisso. No que você está colocando aí de tem que se preparar, isso eu acho que é ponto pacífico para todos nós aqui. Ninguém aqui chegou onde chegou não se preparando, não se dedicando, não se empenhando. Uma série de outras qualidades que fazem parte meio que do senso comum, né? Ninguém teve um caminho mágico, exato, né? Não houve essa, olha, beleza, peguei esse condomínio agora peguei... Não, a coisa é árdua. E para quem está começando, eu acho que isso precisa ficar muito claro, e a gente já falou isso num programa anterior também, é que você quer vir para esse mercado, existe um mercado gigantesco, a Vanessa já mencionou isso, existe um mercado gigantesco no Brasil inteiro de condomínios. Sim. Isso é fato. Condomínios não vão parar de ser construídos. Então a tendência é que esse mercado continue crescendo. Você quer atuar nesse mercado? Venha, mas esteja preparado. Não vai ser uma jornada fácil, não vai ser uma caminhada, vou levar nas costas. Não, ser síndico hoje é muito diferente do que ser síndico há 20, 30 anos atrás. Sim. O perfil dos condomínios é diferente, a legislação é diferente, as normas técnicas de segurança mudaram. Enfim, tem uma gama de coisas. E você quer se destacar com os seus concorrentes, porque a gente, obviamente, é um mercado que você encontra concorrentes, ótimo. Se prepara, se qualifica, estuda. Saiba o seu valor. Quando eu falo que o maior concorrente é você mesmo, é na questão de saber o seu valor. Teve uma vez que falaram, mas você tá cobrando isso, não sei quem cobra a metade. Contrate ele. Mas eu não hesitei, e não é mentira, o Rogério tá aqui como prova, eu falei assim, não dá pra você comprar uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Adorei. E eu falei, entendeu? E assim, então é assim, a gente precisa saber o nosso valor. Uma questão importante, né, é assim, existe uma coisa chamada autossabotagem. Normalmente o profissional ele já está pronto, ele já está qualificado, mas ele tem medo de agir. E aí eu falo que é o esquivo. Ele acha que ele nunca está pronto, ele sempre efetivamente acha que pode, depois eu começo, depois eu mando para alguém, será que eu tô pronto? Então assim, a autossabotagem é o pior dos inimigos de um síndico para começar. Ele começa a se sabotar, não estou pronto o suficiente, será que estou, será que o condomínio é para mim, será que não é? Então essa questão do medo, eu sempre falo o seguinte, olha, coloca a fralda e vai. Não é? Coloca a fralda e vai de qualquer jeito ali, porque às vezes as pessoas, surgem as oportunidades, eu vejo vários mentorados meus que as oportunidades estão ali na cara, mas ele não sente confiança de fazer. Eu ia falar isso, Vanessa. Para você, se você não consegue, eu em especial, eu sou muito conservador no sentido assim, eu não me atiro, né? Eu tô melhorando isso, mas para mim é muito difícil. Mas
você tem que procurar alguém que te empurre, né? Então, assim, o seu mentorado, eu tive a Priscila, o Ricardo... Coitado! Não, tipo, o Ricardo mesmo. Eu nunca estaria aqui falando pra um monte de gente se não fosse... Ele falava, vai lá. E assim, eu não tinha como falar não, né? Porque se eu tivesse, eu teria falado, eu acho. Então, assim, você tem que procurar alguém pra te empurrar. Sim. Uma coisa que eu percebo, muito diferente de quando a gente começou, que a gente já teve essa conversa em outro programa, que a gente começou muito próximo, né? Nós tivemos o primeiro condomínio muito próximo, né? Hoje em dia, a barreira de entrada está muito maior. Porque eu já fui procurado por várias empresas de sindicatura novas, em que, para concorrer, as pessoas estão pedindo experiência e comprovação de ata. Então, como que o cara vai começar se ele precisa comprovar? É a história do primeiro emprego, né? Isso no nosso tempo não tinha. Era muito verdade. raro. Não, porque eu acho que não tinham... Quais eram os síndicos profissionais da época? Quantos tinham? Mas olha, tem uma coisa que eu comecei a perceber com relação a isso. As fraudes. Sim. Eu gosto de falar sobre isso porque tem pessoas que já tinham outras empresas que não são do ramo da sindicatura profissional e ficam tentando fazer algumas armadilhas com os contadores para mudar o nome da razão social, mas usando o mesmo período de abertura da empresa anterior para tentar burlar, tentar macular, tentar enganar os condomínios. Né? A ata é importante. Então tomem cuidado quando vocês forem verificar a empresa de sindicatura profissional, peçam as atualizações do contrato social para verificar, porque só passa o último contrato, a última minuta, por exemplo, alteração, e aí não verifica que o ramo era completamente outro. E aí entra no mercado burlando e enganando, porque não é todo mundo que pede as atas, né? Mas esse é um documento que é essencial. É imprescindível. Se você está querendo comparar serviços e experiência de profissionais, a ata é o melhor E qual que é o instrumento. nosso diferencial aqui? Nós somos síndicos 5 estrelas e para você manter esta qualificação de síndicos que passaram numa prova de grande dificuldade, porque sim, não é uma prova qualquer, é uma prova que realmente gabarita o profissional que tem essa certificação. Nós aqui passamos por reciclagens, nós temos que apresentar as nossas certidões negativas de todas as esferas, nós temos que efetivamente comprovar o ano inteiro, com cursos, com certificações escritas, recertificações, o tempo todo, mostrando nossos conhecimentos, e para isso a gente tem que apresentar o quê? Toda a documentação que nos valida, que nos realmente comprova os nossos condomínios. Nós temos que apresentar as atas, inclusive, de eleição, para que tenha uma certificação do síndico 5 estrelas, de que, olha, aqui tem o síndico 5 estrelas. Mas para você obter isso, você tem que ter a ata, ou seja, de verdade. Então, isso também serve como um documento na hora da concorrência, para apresentação para aquela massa condominial de que, olha, sou certificado aqui, o condomínio XPTO, o abecedário inteiro daqui a pouco. Tem a gestão da síndica Vanessa, da síndica Priscila, do síndico Carlos, do síndico Rogério. Então, é um diferencial incrível e eu convido a todos a realizar essa prova para, sim, colocar a nossa régua lá em cima e não lá embaixo. Quem quer ficar no fundo do poço, trabalhe na empresa de perfuração de poço. Nem que seja eu entendo que é importante também, até desculpa, Rogério, mas às vezes a gente tá, não, aquele condomínio eu quero. Você não é o perfil daquele condomínio, porque os caras querem alguém que eles possam mandar de repente, entendeu? Com então, certeza. assim, você vai se sujeitar? Tem gente que se sujeita. Eu não. Então, Desculpa, você... Não, pode falar. Desculpa, então, interromper. Pegar o seu espaço. Mas eu acho que tem pontos aqui essenciais que a gente tem que reforçar, porque nós temos uma audiência muito grande com síndicos não necessariamente profissionais, síndicos moradores, mas que eventualmente pensam em se profissionalizar, outros tantos moradores, enfim.
você está falando de concorrência. A concorrência no mercado hoje, eu acho que um ponto que a Priscila acabou de dizer aí do perfil, é extremamente essencial você saber até onde você pode dar um passo. Se você não tem nenhum condomínio atuando como profissional, você acredita que você está preparado para assumir, por exemplo, um condomínio clube de 11 torres, 1000 apartamentos? Muito provavelmente não, porque é uma complexidade. Mas eu acho que é importante colocar isso, porque muito provavelmente você vai quebrar a cara. Por mais que pareça ser uma situação maravilhosa, mas talvez você esteja dando um passo muito maior do que a tua perna alcança. E causa o marketing negativo. Com certeza. Porque você fica mal falado. Você fica mal visto no mercado e você acaba literalmente já prejudicando a sua imagem de cara. Então, comece devagar. Eu não tenho nenhuma vergonha. Eu comecei há quase 5 anos e meio, estamos completando agora. Meu primeiro condomínio foi um condomínio de casas com 11 casinhas, que graças a Deus está lá com a gente até hoje. Mas por quê? Porque eu entendi que eu tinha que pegar a experiência como profissional de tocar o barco. Dar o primeiro passo pequeno, né? Foi um outro condomínio também de casas. O terceiro já foi um condomínio de 80 e poucas unidades, prédio. Melhorando. Então a coisa vai aumentando gradativamente e você vai ganhando casca, né? Você vai ganhando experiência, porque com certeza você passa por uma série de situações adversas e tal, mas você vai ganhando experiência e você vai se capacitando, aprendendo, buscando conhecimento. E às vezes até tendo a humildade de dar um passo para trás. Falar, Com opa, certeza. aqui eu pisei errado. A gente deu um passo pra trás lá no começo e eu acho que a gente escutou de um conselheiro esses dias que bateu bastante o pé para que transformasse o cargo de síndico daquele condomínio em síndico profissional, né? Ele falou, nós aqui, nós não temos nada a perder, nós podemos falar um do outro, eu posso vir aqui de repente querer fazer para que o meu imóvel fique valorizado. Um síndico profissional, ele tem algo a perder se ele fizer uma coisa errada, né? E foi exatamente isso que ele colocou, né? Ele falou assim, se o cara vem aqui e ele tem que se colocar, porque é assim que o mercado vai ver. Então é aí que eu entro de novo. O teu maior concorrente é você mesmo. Sim, para não se auto-sabotar. E uma coisa importante, todo síndico, eu falo todo mesmo, tem que saber se posicionar. Tem que saber que quando ele entra num condomínio, o condomínio tem que ser bom para ele também. Tem que saber que se um dia ele tiver que renunciar, faz parte do processo também a renúncia. Ninguém é obrigado também a trabalhar de forma infeliz, né? Destituição, tomem cuidado, é uma coisa grave. Então, tomem cuidado para fazer tudo certo, para não ser destituído, porque a destituição macula muito a imagem de qualquer profissional. Então, saiba se respeitar a ponto de, puxa, não tá dando certo, saia antes, renuncie, faça uma carta incrivelmente maravilhosa. Chama a Vanessa, pede a consultoria pra Vanessa, que as cartas dela são ótimas. E com a experiência, né, Van, a gente começa a conseguir perceber quando a coisa tá azedando, né? Sim, a gente sabe. Quando o clima começa a ficar muito ruim, a gente percebe. Sim. Por mais que você esteja trabalhando direito, por mais que você esteja fazendo as coisas certas, você começa a perceber que a coisa tá indo para um caminho ruim. A melhor coisa que você tem a fazer é sair. Saia, não espere ser, como é que é? Tem condomínios que falam assim, vamos chutar o traseiro da bunda do síndico. Sabe, o que é isso? É uma coisa horrível. Você gostaria que seu pai e sua mãe tivessem uma coisa dessa? Vamos chutar. Então assim, caia fora antes, saia, perceba o time de quando você tem que ficar. E eu acho que essa situação que o Rogério acabou de mencionar e você completou, Vanessa, ela é facilmente perceptível. O síndico profissional tem reuniões regulares com o conselho, né? A assembleia normalmente 1 a 2 por ano, não passa disso. Mas as reuniões com o conselho são muito mais regulares, são mensais e tal. E quando você começa a ver que uma relação que sempre foi cordial, respeitosa, começa a degringolar para frases como essa, quando começa a ver desrespeito, a coisa já não está começando a ficar legal. Que nem casamento, né? Qual é o casamento que dura quando o marido e a esposa se xingam, se ofendem? Não dura muito tempo. Uma ideia bacana que eu sempre sugiro são as enquetes, né? Não tem problema nenhum o síndico promover uma enquete
para que metrifique, né, para que meça o grau de satisfação dos seus condôminos com relação ao trabalho dele. Recentemente eu fiz uma enquete nos meus condomínios e aí deu lá 7% péssimo. Essa enquete ela não serve somente para o condomínio grande, né, várias famílias, mas ela serve para o síndico também verificar comportamento. Quem que eram os moradores que responderam que era péssimo a enquete? Que tomou multa. Moradores que foram notificados. O que não paga condomínio. Que foram cobrados. Moradores inadimplentes também participaram, cobrados. Não vai fazer em 36 parcelas o acordo? R$5 em 36 vou votar parcelas. péssimo para ela. Moradores multados, moradores que recorreram à multa em assembleia e a assembleia negou o pedido, mantendo a multa. E aí quem é que sobra? Sobra o síndico para receber uma nota péssima. Mas vejam, será que o meu trabalho é péssimo? Não, eu sei que não. Eu sei que meu trabalho é incrivelmente maravilhoso. Sorte de quem me contratar, não é? E também sorte do síndico ser inteligente a ponto de também saber filtrar esses pontos negativos. Não é importante olhar com atenção. Olha, foi ótimo, puxa, legal. Foi bom, puxa, maravilhoso. Regular, vamos ver o que precisa ser regulado, melhorado. Ah, não foi tão bom, tá bom. E péssimo. Então, assim, tem modos de você medir isso. Então, as enquetes são muito importantes. Então, síndicos, para você também saber como é que está a sua concorrência, como é que vai ficar, inclusive para a reeleição. Entrar no condomínio é até fácil. Difícil é se manter nele, difícil é ser reeleito. Essa é a minha frase nas apresentações. A Priscila sempre fala isso nas apresentações. Gente, está acabando o nosso tempo. Eu queria só fazer um fechamento do que a Vanessa falou. Eu acho que a pandemia nos tirou uma coisa muito importante, que é o contato diário ou nas visitas, seja lá o que for, mas com o condômino, né? Porque você consegue sentir o ambiente, você consegue sentir o clima. O conselho, às vezes, o Carlos falou, o conselho é um bom termômetro, mas nem sempre é o único. Né? Não, nunca é o único, eu diria. Hoje né? Porque a gente foi uma condição específica da pandemia. Mas assim, o conselho muitas vezes está descolado da realidade do condomínio. Verdade. E você tem que ouvir aos outros, porque o conselho não manda no condomínio, né? Com certeza. Repete. O conselho não manda no síndico, o conselho não manda no condomínio. De novo. Lembrando, síndico é cargo de mandatário, está no Código Civil, nós não somos empregados. Então essa questão de a gente não conseguir ter o contato com os condôminos é muito complicado. Só em assembleia não funciona. Mas a gente tem que buscar alternativas. A enquete que a Vanessa falou, o telefone, o WhatsApp, a gente tem que estar disponível. Eu acho que isso é muito importante. Então, finalizando aqui o nosso tema, né, como você se diferenciar na concorrência? Eu tive um conselheiro que falou outro dia para mim, falou assim, eu sugeri síndico profissional no meu condomínio onde eu tenho escritório e falaram que já tiveram lá e não conseguiam falar com o síndico. Ele falou, e eu falei que com o síndico do meu prédio, que sou eu falo a hora que eu quero. Eu pego o telefone e ligo, você me atende ou você fala que vai me retornar. Então eu acho assim, você tem que encontrar o seu caminho. A gente já falou sobre isso, não existe caminho das pedras. Você trilha o seu caminho. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai acertar, você vai errar, mas você vai trilhar o seu caminho e você vai chegar aonde você olhar para frente, onde você quiser, onde você planejar, né? Às vezes você pode mudar a rota no meio do caminho. Você mira chegar num lugar, mas no meio do caminho você percebe que tem que ir para outro. Mas você tem que ter um objetivo, como bem falou a Vanessa. Mapa não é território. É isso aí. Então, gente, tá acabando mais um programa. A gente agradece a audiência de vocês. Deixa seu like, curta o canal, ative a sineta para ter aviso sempre que tiver conteúdo novo. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.